nosso convidado é Roberto Almada, coordenador do Bloco de Esquerda aqui na região. Isto porque no próximo fim de semana realiza-se a convenção, naturalmente vamos fazer então um balanço desta atividade. Connosco nesta entrevista temos também o jornalista Elvio Passos. Roberto Almada, quem é que manda mais no Bloco de Esquerda, o Roberto Almada ou o Paulo Martins? Bom, no Bloco de Esquerda não há o único importante, não há aquele que manda e os outros que obedecem. No Bloco de Esquerda existe uma direção regional, existe uma comissão coordenadora regional, composta por 15 dirigentes. Eu sou, provavelmente, o primeiro interpares, não existe propriamente o chefe e os outros que obedecem, e naturalmente que essa questão que eu acho que é legítima e que é interessante, o meu camarada Paulo Martins decidiu, por sua livre e espontânea vontade, sair da Comissão Coordenadora Regional do Bloco de Esquerda na Convenção Regional de Abril de 2008, saiu e, naturalmente, que continua a ser um aderente do Bloco de Esquerda, uma pessoa muito importante nesta área política, até pelo seu passado e ainda por aquilo que representa. Uma referência histórica, e nós temos muita estima e muita consideração por ele, mas naturalmente que ele não é dirigente e no partido quem dirige o Bloco de Esquerda na região é a Comissão Coordenadora Regional, da qual não faz parte do Paulo Martins. Mas faço a questão porque depois de uma liderança como a do Paulo Martins, e é uma questão que se pode colocar também nos partidos, com certeza. Há sempre uma referência de comparação com o anterior. Exatamente. E efetivamente o Paulo Martins é uma mais-valia inegável e de facto continuo a contar com ele e com todos os outros aderentes, mas se há uma coisa que o Roberto Almada não é e sempre se recusou ser, o Roberto Almada e os outros dirigentes do Bloco de Esquerda é uma espécie de marionete nas mãos de quem quer que seja, e desse ponto de vista o meu camarada Paulo Martins continua a ser uma referência muito importante, tão importante que é a única pessoa na Madeira que é o comendador da Ordem da Liberdade, é a única pessoa na Madeira que tem a comenda da Liberdade. Há muitos comendadores, mas nunca ninguém se lembra do comendador Paulo Martins, que é o comendador da Ordem da Liberdade, o único na região autónoma da Madeira, distinção essa atribuída pelo Presidente Jorge Sampaio, pelo então Presidente Jorge Sampaio, mas naturalmente que é justíssima por tudo o que o Paulo Martins representa, não só na esquerda madeirense, mas na vida política madeirense, no que representa do ponto de vista de luta contra os desmandos deste regime, de luta pela liberdade e por melhores condições para o povo da Madeira e do Porto Santo, mas tem toda essa importância que nós reconhecemos e que eu reconheço, naturalmente que não é um aderente diferente dos outros, apesar de ter esse significado histórico. No dia-a-dia se sente aquela comparação, se fosse o Paulo Martins, ou no tempo de Paulo Martins? Já senti mais, no início confesso que sentia, mas o meu camarada Paulo Martins tem tido sempre até o cuidado de dar as suas opiniões, mas ele próprio sempre por vezes furta-se a intervir mais para não ser acusado de estar a controlar o Bloco de Esquerda, coisa que não acontece, nem nunca aconteceu, pelo menos eu nunca senti, e naturalmente que continuo a contar com ele, como com todos os outros aderentes do Bloco de Esquerda. Genericamente, vocês fazem este primeiro mandato? Repare, este primeiro mandato, como disse muito bem, foi um primeiro mandato onde houve uma sucessão na liderança desta área política. Isso é naturalmente difícil e, como disse bem, é muito difícil. Há alguém relativamente novo na política, eu entrei na política há 10 anos. Já diretamente para o Bloco? Diretamente para o Bloco de Esquerda. Nunca militante da UDP? Depois passei pela UDP, mas como uma fase necessária para a afirmação do Bloco de Esquerda na região. Eu entrei na política quando o Bloco de Esquerda apareceu na cena política nacional. Mas chegasse militante mesmo? Cheguei a ser militante da UDP. E esta transição, às vezes complicada? É uma transição que, como todas as transições, são difíceis, mas hoje em dia o Bloco de Esquerda está-se a afirmar na cena política regional, naturalmente com a ajuda do Bloco de Esquerda nacional, e desse ponto de vista há um caminho que já percorremos, há um caminho que falta percorrer, mas eu não quero fugir da sua questão, o balanço a estes 2 anos. Estes 2 anos foram extremamente trabalhosos, ou não fosse nestes 2 anos que existiram 3 atos eleitorais no mesmo ano. Em 2009 houve 3 atos eleitorais, coisa que já não acontecia desde a década de 80, e se somarmos
todo esse trabalho decorrente desses 3 atos eleitorais. Há uma comissão coordenadora com uma direção nova e com uma liderança nova que sucede a uma liderança carismática. As dificuldades ainda foram muito maiores. Contudo, apesar de reconhecermos algumas coisas que correram menos bem e que temos necessariamente que melhorar, e essa autocrítica eu não fujo dela, nem nenhum dirigente atual do Bloco de Esquerda foge dela, penso que o balanço é francamente positivo, na medida em que nas eleições para o Parlamento Europeu nós tivemos cerca de 6.500 votos quando tínhamos tido apenas 4.200 nas eleições regionais de 2007. Nas eleições para a Assembleia da República tivemos o melhor resultado de sempre do Bloco de Esquerda na região, atingindo os 8.500 votos na região autónoma da Madeira, coisa que nesta área política só nos idos anos 80 é que provavelmente se verificaram. E nas autárquicas, já chego lá, também não quero fugir das autárquicas, nas autárquicas ficámos um pouco aquém daquilo que era o nosso objetivo. Tínhamos como objetivo a eleição de um vereador à Câmara Municipal do Funchal, não o conseguimos, não fugimos desse resultado menos bom, mas também é uma coisa que eu preciso dizer: o Bloco de Esquerda tinha apenas 2 autarcas, 2 deputados municipais na Assembleia Municipal do Funchal, não tinha mais autarca nenhum. Neste momento passou de 2 para 6 autarcas. Ficamos com um autarca na Assembleia Municipal, perdemos uma na Assembleia Municipal, mas elegemos em 5 freguesias do Funchal, onde não tínhamos nenhum autarca, e temos também uma autarca eleita pelo Movimento Juntos pelo Povo na Assembleia Municipal de Santa Cruz. O que é que correu mal nas autárquicas? Foi o PND concorrer à Câmara do Funchal? Como compreendo, eu não vou agora fazer aqui considerações sobre os outros partidos terem concorrido, porque se concorreram são questões da democracia. A questão é também do efeito dos pequenos partidos na vida política, nomeadamente... Bom, quem está na vida política e quem é democrata tem que contar com todos os que vão a jogo. E desse ponto de vista, nós costumamos dizer que os votos das pessoas não são votos nossos. As pessoas, a determinado momento, em determinada altura, dão àqueles que, no seu entender melhor, defendem os seus direitos. O que aconteceu foi que, provavelmente, as pessoas têm outro entendimento do que há a vida autárquica, e se votaram 15 dias antes, deram 8.500 votos ao Bloco de Esquerda para a Assembleia da República, e passados 15 dias não o fizeram, é porque entenderam que o Bloco de Esquerda representa-os eventualmente melhor na Assembleia da República, e esperamos nós na Assembleia Legislativa da Madeira, do que, por exemplo, no poder local. Contudo, nós triplicamos o número de autarcas eleitos, sem ser um bom resultado, e não foi. Triplicamos o PND porque isso aconteceu onde o PND não concorreu. Porque, por exemplo, a Assembleia Municipal, a Câmara do Funchal, onde o PND concorreu, era o Bloco a perder. Bom, houve, claro,